Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 10 de janeiro, primeira semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra essa que está em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, irmãos e irmãs caríssimos, ontem nós meditávamos Jesus que na sinagoga faz um demônio deixar a vida de um homem, expulsa o demônio. Aquele fato causou grande admiração no povo. E o povo foi ao encontro de Jesus. Mas antes de curar toda aquela multidão, Jesus realizou um milagre na casa de Pedro e André. Jesus curou a sua sogra. A sogra de Pedro estava com febre. E nós sabemos que no tempo de Jesus, a febre era sinal de morte. A febre, essa doença que acometia as pessoas, não havia tratamento médico para ela, a febre matava. O que Jesus fez? Imediatamente foi até o quarto, aproximou-se dela, segurou na sua mão, ajudou-a a levantar-se e a curou. Jesus sempre vai ao nosso encontro. Jesus sempre procura estar ao nosso lado. E para quê? Para nos devolver a vida. João, capítulo 10, versículo 10 diz: "Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância." Jesus quer nos dar muito. O nosso Deus não é um Deus de migalhas. O nosso Deus é um Deus de fartura. E, sobretudo, quando se refere à sua graça. Deus quer derramar muita graça e muita bênção na nossa vida. Mas para isso o Senhor precisa encontrar um ambiente propício onde Ele possa operar, onde Ele possa realizar os seus milagres. E vejam, Jesus foi para a casa de Pedro e André. Para o evangelista Marcos, casa é sempre sinônimo de igreja. Eles saíram da sinagoga e foram para casa. A casa de Pedro e de André se converteu no final do dia numa verdadeira igreja. A cidade inteira se reuniu ali. Irmãos e irmãs, quando nós olhamos esse fato, a primeira coisa que nós temos que trazer para nós e pensarmos é na nossa igreja paroquial. É na igreja que existe na nossa cidade ou nas igrejas. Como é que estão as nossas igrejas? As pessoas têm enchido a nossa igreja, as casas de oração que estão espalhadas mundo afora. As pessoas têm vindo à casa de Deus para a celebração da Eucaristia, porque ouvem uma homilia cheia de poder e de autoridade, uma homilia que mostra a verdade, que conduz para o arrependimento, que indica às pessoas o caminho da santidade. As pessoas têm vindo à Eucaristia porque ali têm encontrado as respostas para as suas muitas perguntas, têm encontrado cura para as suas muitas enfermidades. As pessoas têm vindo à casa de Deus, à nossa igreja paroquial, porque se sentem acolhidas, bem recebidas, como foram acolhidas na casa de Pedro. Porque vejam, depois de curada, a sogra de Pedro começou a servir a todos, não apenas Jesus e aos discípulos, mas certamente serviu toda aquela multidão que depois se reuniu ali, de frente à casa. As nossas paróquias são lugar de acolhida? Eu posso garantir aos senhores que na grande maioria não. Eu
como sacerdote, já fui muito mal recebido em muitas paróquias Brasil afora, onde eu fui, passar um momento com o Senhor. As pessoas parecem que não querem agregar mais homens e mulheres ao rebanho. Depois, se eu vou à casa de Deus e não ouço nada que seja de valor para a minha vida de fé, como é que o mal vai ser expulso da minha vida? Quantas pregações, Deus é amor, Deus é bom, todos já estamos salvos, a gente não precisa fazer mais nada, basta ser bom. Isso não é a pregação de Jesus. Isso não pode ser a pregação da igreja. Desse modo, nós não estamos ajudando as pessoas a se libertarem do mal. Nos nossos grupos, nos pastorais, nos movimentos, a palavra de Jesus precisa ser trabalhada com autoridade. Os jovens, os adolescentes, os adultos, as crianças precisam entender que o sacrifício redentor de Jesus na cruz não foi em vão. Foi para nos libertar do pecado e do mal. Agora, precisa esse mundo de quem fale. E quem são as testemunhas creditadas para falar de Jesus, de todo o seu plano, de toda a salvação que Ele nos trouxe? Eu e você. E nós muitas vezes o que fazemos? Nos calamos. Como é que os doentes serão curados? Como é que os possuídos pelo demônio serão libertos? Se não há na face da terra quem creia nessas realidades espirituais e trabalhe para que o mal e a morte sejam destruídos. Ora, esse discurso água com açúcar não vai conduzir ninguém ao céu, pelo contrário, vai permitir que muita gente se condene. E não é a vontade de Jesus. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Mas a salvação exige de nós uma condição: não pecar mais. E aqui eu quero trazer à memória aquele evangelho da mulher adúltera. Jesus perguntou: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. A conversão, ela está intimamente associada à salvação. Sem vida na graça, não há céu para nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.